Eu peço que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, nós vamos ler aí a partir do verso 1. Essa palavra é uma palavra que fala muito profunda, né, de ensinos. Ela fala muito profunda sobre uma questão de fé. E é o momento que aqueles fariseus e saduceus, eles vêm literalmente confrontar Cristo, né, confrontar o nosso amado Jesus. E obrigado, meu filho, Deus te abençoe. Já esteja preparando aquela varoa cheia de Deus para o seu casamento. E é o momento em que Jesus é confrontado, né, e a resposta que ele dá, ele não tem a preocupação em ensinar aqueles fariseus. Fica muito notório, né, no decorrer da caminhada de Cristo, no decorrer do ministério de Jesus. Ele fala a verdade. Ele andou sobre esta terra e sempre falou verdade. Muitas vezes confrontou aqueles homens que tinham um entendimento totalmente errado, que eram somente religiosos. Mas ele tinha uma preocupação, que é a preocupação da igreja, que é a preocupação de você homem, de você mulher de Deus, que é a preocupação de você se guardar do fermento dos ensinos errados. E é incrível porque quando você olha para essa palavra, Jesus ele não vai confrontar, né? Ele confronta os fariseus dizendo, né, que eles sabem ver os sinais dos tempos, né, que sabem ver os sinais dos céus e não sabem ver os sinais dos tempos. Ou seja, ele está dizendo para eles que eles entendem muito da evidência do que eles conseguem enxergar, mas não entendem nada de um relacionamento com Deus. E ele tem uma preocupação que fica muito evidente a cada um de nós, que tem que ser uma preocupação latente em nossos corações, que é a preocupação de ensinar seus discípulos. Para esses, ele aponta e fala para que eles se acautelem, ou seja, para que eles se resguardem, para que eles se guardem desses ensinos errados que ele chama de fermento, dos fariseus. Então, é nesse contexto que nós vamos ler essa palavra. Mateus, capítulo 16, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: Os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse o sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Aí eu vou abrir um parêntese para você. Muitas vezes, ao longo de uma caminhada com Deus, em muitos momentos você vai encontrar pessoas que vão te confrontar. E o confronto, muitas vezes, ele não será assim, ó, eu vou tentar uma aula de teatro para você, né? Não será assim, coisa rica, tchutchuco dos céus, você fez errado e você tem, sabe, que desfazer o que você fez, sabe? Vai lá, peça perdão, se arrependa, Deus vai fazer essa obra em você. E eu consigo perceber que as coisas dos céus não funcionam dessa forma, porque eu não imagino a forma com que Jesus falou com esses homens, para que eles pudessem se questionar uns aos outros e dizer assim: rapaz, eu acho que é porque a gente não trouxe pão, a gente pegou esse rádio aí porque eu creio que esqueceu de comprar pão. Né? Vocês conseguem ter a essência dessa palavra? Ou seja, Jesus dava inúmeros ensinos, assim como nós damos, cada um de nós aqui que estamos, inúmeros ensinos, mas a ponto deles se questionar, e a palavra deixa muito evidente isso, né? E eles discutiam entre si dizendo: é porque não trouxemos pão. Então eu imagino que Jesus deu aquele ralho santo, sabe? Olha, se acautelem o fermento dos fariseus. Ou seja, pessoal, né, a ponto de todo mundo parar, até porque aqui, quando eles indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, nesse momento, para que eles se questionassem, eu acredito particularmente que
Jesus os confrontou, não com esse tom de voz mais amado e carinhoso possível, mas falou de uma forma certa, reta com eles. Vem o verso 7, e eles discutiam entre si dizendo, é porque não trouxemos pão. Verso 8, percebendo a discussão, ou seja, não foi somente um comentário de alguém que passou despercebido entre outros, pelo contrário, eles começaram a discutir o motivo pelo qual, talvez, naquele tom de chamada de atenção eles receberam. Então, percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Ele estava falando do milagre da multiplicação dos pães, né? De um deles, que foram 2. Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Vamos ler somente até aí. Essa palavra é uma palavra que ela traz uma série de ensinos, como toda a palavra das Escrituras que nós conseguimos ler, mas de uma forma muito, muito profunda. Eu gostaria muito que você prestasse muita atenção hoje, porque nós estamos falando de uma época onde existiam linhas doutrinárias distintas, né? Onde dentro do judaísmo, por exemplo, ele acaba mencionando de 2, que eram os fariseus e os saduceus, que eu já tive a oportunidade de explicar aqui inúmeras vezes. Eu vou dizer assim, eram as linhas mais radicais ali do judaísmo. Então, a gente olha para trás e começa a ver assim, e a gente pensa, poxa, como é que ouviram homens? Como é que existiam pessoas que podiam ver todas aquelas manifestações, que podiam ter acesso a Jesus de uma forma direta, ou seja, ele estava caminhando, estava ensinando. E como é que poderiam haver pessoas que ainda assim o confrontavam? Vendo todos os sinais e maravilhas que ele estava fazendo naquele tempo, como é que alguém se dirige até ele e o confronta? Só que eu quero abrir essa palavra falando para você que quem são esses fariseus e esses saduceus de hoje? Entendeu? Porque a gente olha para trás e fala assim, né? Como é que existiu esses fariseus e saduceus? Mas eu quero falar com você que ainda existem esses mesmos fariseus e saduceus nos dias de hoje. E eu vou dar alguns exemplos para você. Esses fariseus e saduceus, eles eram pessoas que, apesar de falar muito de Deus, não tinham Deus. Entendeu? Eles ensinavam muitas doutrinas, colocavam muitas leis, muitos fardos sobre as pessoas. Mas no frigir dos ovos, como se diz, ou seja, no final das contas, acaba que eles não ensinavam aquilo que era do Senhor. Eles não viviam, eles não testemunhavam. Você não conseguia perceber neles a presença de Deus. Então, quando nós olhamos para hoje, são pessoas que tentam, e literalmente tentam, a verdade que você carrega. Você entendeu? Tentam, não é na tentativa, mas é de te tentar. Não tem pessoas que chegam para você e falam assim, rapaz, eis que te digo. Você entendeu? Eu acredito, irmãos, eu acredito na profecia, eu acredito na palavra profética. Eu acredito na manifestação evidente do Espírito Santo. Eu acredito que Deus pode fazer tudo. Eu acredito em tudo isso e recomendo que você acredite. Mas você não pode se deparar com o eis que te digo sem você ter nenhuma direção de Deus. Senão você vai viver de emoção em emoção. Olha, eu posso, de repente, abrir meu celular, eu não sei se eu tenho áudios também, eu poderia mostrar para você. A quantidade de pessoas que profetizam sobre a nossa vida, vou dizer, minha e da Carla. Entendeu? A pessoa chega e fala assim, pai, vocês vão ganhar as nações. Entendeu? Porque eu vi tal coisa, tive um sonho que eu estava dessa forma. E olha, nada disso adentra no meu coração. Nada, nada. As coisas boas eu falo assim, amém. As coisas que são ruins, porque pessoas já nos procuraram também para falar coisas ruins, podem ser alerta dos céus. E para isso eu falo, não, meu irmão, obrigado. Alguns aqui já me procuraram, né, para trazer uma palavra de Deus e às vezes algo para estar em alerta. Eu falo, meu irmão, obrigado. Deus te abençoe. Entendeu? Do que me cabe, sabe o que eu faço? Quando é uma bênção, aí quando eu vou orar, eu falo, Senhor, lembrei, aquele irmão profetizou um negócio que eu acho esquisito, mas se for da tua vontade, ele vem aqui, é bênção, é bom. Entendeu? Eu falo para você hoje, quando você sai daqui, meu irmão, que Deus te abençoe. Que você tenha o restante de domingo debaixo, geralmente é isso, né? Debaixo de alegria, de felicidade, que aquilo que você carrega, você derrame sobre a vida de outras pessoas lá fora. E o que é que você responde?
Ainda bem que 2, eu ouvi 2. 3, 5, 7, pronto, tá igual, beleza. O que é que você responde? Pronto. Por que você responde amém? Por quê? Porque você acredita. Sim ou não? Porque pode ser que você seja um fariseu. Você pode falar amém e nada entrou no seu coração. Sim ou não? Porque existem fariseus hoje. Em nome de Jesus, que não seja você um fariseu sentado nessa cadeira, um saduceu. Mas se você, por meio de um toque do Espírito Santo, perceber que é com você que Deus está falando, amém. Hoje é dia de se arrepender. Você entende? Então, o que eu estou trazendo para você é que você se enxergue na essência do que você está hoje. E que você permita ser alcançado e tocado pela graça. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque aqueles homens que confrontaram a Cristo, fora Nicodemos, assim, que fica muito evidente na Bíblia, que ele quis. Eu vou dizer assim, aquele homem quis. Fora ele, não vejo outro. Nem o jovem rico que chega com Cristo e quando vai questioná-lo, ele fala assim, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele falou, opa, meu irmão, cumpre a lei. Porque a lei, o Antigo Testamento, a lei mosaica, Deus apontou para a lei mosaica, claro, era a sombra do que haveria de vir em Cristo, mas ele fala para aquele jovem, cumpre a lei. E a resposta do jovem qual é? Desde a minha mocidade, ou seja, dessa galera toda sou eu e tu, Jesus. Santo mesmo, só nós dois. Entendeu? E Jesus fala, então, como olhe para você, vai, vende tudo que tu tens, doa e me segue. E o homem não fez. Ou seja, aquele jovem rico, a priori, ele também quis. Mas ele acabou entrando nessa linha dos fariseus e saduceus. Ele fez? Ele fez? Não. Porque ele recebeu o primeiro confronto, ele espanou o taco. Porque ele poderia chegar com Jesus, e para que você se identifique naquilo que eu estou dizendo aqui hoje, que é muito profundo, mas ele poderia chegar com Jesus e falar assim, Jesus, mestre, eu não consigo. Me ajuda, eu não consigo. Você entendeu? E aquele homem talvez não tivesse que vender tudo e doar tudo que ele tinha. Aquele homem talvez fosse um fomentador e auxiliar em sustentar o ministério de Cristo. Aquele homem talvez fosse um homem que iria depositar nas igrejas primitivas para avançar a verdade do Evangelho. Você entendeu? Só que a Bíblia não fala mais desse homem. E quantos, e posso multiplicar aqui por algumas dezenas de quantos, de repente terão a oportunidade de sentar sobre essas cadeiras e ter uma história conforme a do jovem rico, que diante do primeiro confronto, dos primeiros confrontos, das dezenas de confrontos, um dia escolhe abandonar a verdade. Por quê? Porque entendeu que era pesado demais. Porque entendeu que era muito difícil. Mas eu tenho uma notícia para você. Se você acha que é muito difícil, recorra a Cristo. Se dobre aos pés da cruz que está vazia. Clame pela presença do Espírito Santo para transformar aquilo que você tem dúvida em verdade. E você vai viver uma vida muito diferente. Não tenha medo. Entenda isso. Só que esses fariseus e saduceus de hoje, eles continuam pregando heresias. Aqueles homens pregavam leis pesadas sobre as pessoas e hoje permanecem pregando a insuficiência de Jesus. Você entendeu o que eu disse? Permanece havendo a pregação sobre a insuficiência de Jesus. É como se Jesus não bastasse. É como se ele não fosse suficiente. É como se o salmista tivesse errado quando ele disse que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Entendeu o que significa esse salmo? O Senhor é suficiente na minha vida. Eu não preciso mais de nada se eu tiver a Ele. Olha, essa semana eu conversava com um homem e esse homem está passando por uma grande batalha, uma batalha dentro de casa, relacionada a casamento. E eu falava para ele algo muito evidente, algo que eu vi, não foi algo que ninguém me falou, mas algo que eu vi. Um dia eu vi uma mulher, e essa mulher, tinha havido uma separação na casa dela, entendeu? E essa mulher, ela fez de tudo para trazer o marido de volta para casa, mas de tudo que você possa imaginar. Entendeu? De presentear, de fazer, formular momentos de intimidade conjugal, fez de tudo. E não trouxe.
de volta para casa. Por quê? Porque ela agia com a força dos seus braços. Ela agia com toda aquela criatividade que a natureza humana poderia dar para ela. Eu vou dizer assim, ela era uma bem intencionada. Ela estava querendo restaurar a sua casa. E louvado seja Deus por isso. Ela estava agindo errado em restaurar a sua casa, mas o modus operandi, como a gente fala, estava errado. Entendeu? Ela estava alicerçada sobre suas verdades. E um dia essa mulher ela teve um encontro com o Senhor. Entendeu? Quando ela teve um encontro com o Senhor, ela viveu a experiência do que o salmista registrou nas Escrituras inspiradas por Deus. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E ao invés de ela tirou os olhos daquele marido mundano e colocou os olhos na cruz. Ela tirou os olhos daquele marido mundano e daquele relacionamento de intimidade que ela tinha e escolheu ter um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo do próprio Deus. E Deus acrescentou de tal forma que aquele marido já não a machucava mais. Aquele ex-marido, né? Já não a machucava mais. Por quê? Porque ela experimentou do amor de Cristo. E esse amor a supriu. E como eu disse lá no início, eu disse para vocês que eu estava falando de uma mulher. Eu estava falando de algo que eu vi. E aquela mulher está sentada ali naquela cadeira. Entendeu? É aquela mulher ali que eu estou falando, é dela, é a história dela. Então o que nós temos que entender é que Jesus é suficiente para tudo que nós vivemos e passamos. É isso que nós temos que entender. Ele dará o sustento. Ele dará a intimidade correta. Ele vai trazer o aspecto, o acréscimo necessário para que você viva algo maior do que você está vivendo hoje. Ele vai trazer a segurança para que você abandone seus medos. Ele vai trazer a segurança para que você abandone a sua insegurança. Você entendeu isso? Ele é o socorro presente. Ele é a fortaleza impenetrável. Você entendeu do que eu estou dizendo? Nós cantamos aqui sobre a suficiência de Cristo. Nós cantamos aqui muitas vezes em tornos canções do quanto que Ele é grande. Só que será que Ele é grande o suficiente? Só não serve para você? Ele só não vai ser grande para você? Então hoje, eu quero que se levante fariseus dessa caseira e se retorne discípulos de Cristo. Esses que estão dispostos a entregar sua vida inteira para Ele, para viver o sobrenatural, o extraordinário, daquilo que o Evangelho da Graça apresenta para cada um de nós todas as vezes, ou que nós oramos, ou que nós abrimos a Bíblia, ou que nós viemos para uma reunião saudável que fala de Jesus, do quanto que Ele é suficiente. Você quer ter algo? Recorra às Escrituras Sagradas. Analise a sua vida, a ótica com os óculos da Bíblia, seria isso. Analise a sua vida com os óculos das Escrituras Sagradas. E você vai viver bênção. Aí nós vamos sair daqui hoje, aí vamos dar 7. Quem quer um caminhão aqui, meu irmão? Caminhão. É que vocês estão muito bem de vida, bicho. Eu estou muito afim do caminhão, cara. Nem que fosse para eu vender mesmo. Eu quero um caminhão. Pronto, nós dois, meu irmão. Em nome de Jesus. Entendeu? Vamos ter um caminhão. Tá aqui um caminhão. Vamos dar 7 voltas nele. 7 voltas que a gente vai ter o caminhão. Amém? Isso é pregado hoje. Você quer ter algo? Dê 7 voltas ao redor. Porque a fortaleza de Jericó caiu. Quando você vai também prevalecer, meu irmão. É isso, querido. Você entendeu? Continuamos com doutrinas erradas daquilo que a Escritura não diz. Cara. Você entende isso? Senhor, eu quero, me ajuda. Eu não consigo, mas eu sei que tu é um Deus de milagre. Oração, caminho da oração. Nós continuamos entendendo que somente a evidência da prática vai te levar para um lugar diferente. Quando Deus quer intimidade. Ele não teve intimidade com aqueles homens que eram homens da lei, que eram fariseus e saduceus. Você entende isso? Você não entendeu isso, você entende isso. Amém? Então ainda hoje, esses são os fariseus e os saduceus. Ai, mas eu quero uma casa, eu quero tanto uma casa. Eu quero uma casa e tenho terreno. Aí sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá em Israel. A quanto uma viagem para Israel? O pacote acho que era 30 mil, né? 30 ou 40? Alguém viu um dia desse? Era 35 mil, parece, o pacote individual. Acho que era isso, 30 e poucos mil. Tinha que ir lá em Israel trazer uma pedra mesmo. Se eu botar uma pedra no meu terreno lá de Israel, vai ser uma casa santa. Porque estaria cessada sobre a pedra de Israel. Uau! Top! Vou te dar uma notícia. Tu acabou de jogar fora 34 mil reais que tu poderia comprar em tijolo e cimento para começar a levantar a tua casa. Entenda isso. Aí bota um negócio a mais. Esses são os fariseus e saduceus dos dias de hoje. Não, mas sabe de uma coisa daqui, ó.
Eu tô tomando essa água aqui, tá? Essa aqui eu não tô tomando, não, mas aquele copo vai ficar lá hoje. O copo onde o pastor orou, meu irmão. Se eu tomar aquela água... Sim ou não? Ah, você não entendeu. Estou morando aqui, meu irmão, debaixo de bênção, o Espírito Santo está manifestando, glória a Deus por isso. Em nome de Jesus. Não, se eu tomar aquela, ainda mais aquela água que ele tomou, e se eu tomar aquela, olha, parece piada, mas hoje a heresia, fariseus e saduceus estão ensinando heresias erradas. Ah, porque Jesus cuspiu no chão e fez o lodo. Tem gente que cospe e passa no olho do outro, cospe na boca, para poder curar, meu irmão. Heresia de fariseus e saduceus, entenda isso. Falo isso com você com todo o amor dos céus, sabe? Entenda isso. É uma doutrina errada. Mas sabe o que você faz? É o extraordinário, é o sobrenatural. Uau! E meu irmão, cuspiu no chão, passou no meu rosto ali. Meu irmão, vai sumir essa verruga. Que isso, querido? Você entendeu? Parece piada para você hoje, parece engraçado, mas são realidades que acontecem. Não, vamos colocar uma piscina aqui no meio, meu irmão. No meio uma piscina agora. Se você mergulhar, aí no ar-condicionado, tu mergulha e sai com frio, vai pegar uma pneumonia, uma gripe, um resfriado. Você entendeu? Mas são as doutrinas de fariseus e saduceus. Eu posso elencar aqui e passar o dia todo falando. Mas é para que você entenda, sabe por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Porque você está nessa linha doutrinária. Porque você é tão fariseu e saduceu quanto esses que estão pregando. Porque você está numa água rasa. Porque você não está mergulhando em profundidade no relacionamento com Deus. A ponto de você olhar e falar, não, peraí. Deixa eu ver o que a palavra diz. Vai para o profeta Google. Está com dificuldade? Profeta Google. Profeta ChatGPT. Onde que a Bíblia diz que tal. Está com dificuldade? Joga lá. Faça a sua pesquisa. Onde que a Bíblia diz que, sabe, se tal. Vá para a Escritura Sagrada, revisite. Estou com dúvida. Eu vou ligar para o meu líder. Entendeu? Eu vou ligar para o meu líder. Me alegra o coração quando eu vejo homens, mulheres, às vezes, que estão com dúvidas e por temor a Deus vão tirar suas dúvidas. Não sei se é certo. Eu vou perguntar. Olha, o que você acha? Irmão, eu acho que não, eu acho que sim. Não recomendo. Vamos orar. Porque nenhum de nós aqui tem o conhecimento pleno de tudo. Muitas vezes nós temos que ter humildade de falar o seguinte: você está orando, querido? Eu vou orar junto contigo. Eu não sei responder isso. Você pode passar por isso. Entendeu? Mas às vezes, para demonstrar algo, que era o que os fariseus e saduceus faziam, para demonstrar algo, você tem que ter uma resposta para tudo. Você entendeu? Se você não tiver uma resposta para tudo, aí você já não é como a Carla fala, o espiritual au, né? Você está no mesmo patamar que nós. Todos estamos no mesmo patamar, irmão. Todos somos necessitados de Cristo. Isso é somente para que você entenda essa doutrina maligna. Uma vez eu estava num ambiente e estávamos falando de Deus e de repente lá vem demônio na conversa. Aí quando a gente fala assim, meu irmão, a gente fala de Jesus, o quanto que Jesus é bom, o quanto que era maravilhoso, aí todo mundo fica assim, né? Eu falo, meu irmão, aí uma vez eu estava num lugar, tinha um homem endemoniado e todo mundo... Você entendeu? O que chamou a tua atenção foi o homem endemoniado. A gente fala de Jesus, de Deus, o quanto que ele é bom. Aí você não... Não, mas o homem endemoniado estava lá, meu irmão, você... Agora o assunto é sério, tem demônio na jogada. Você entende? Ou seja, acaba dando atenção. Eu lembro que tem um pastor engraçado, Cláudio Duarte. Uma vez eu vi um vídeo que ele falava que tinha alguém pregando e o cara falou, meu irmão, olha ali, eu vi um anjo. E todo mundo gritando, tá passando para ali, todo mundo e jogava no chão. E ele tentava olhar para o anjo e não enxergou o anjo. Ele falou, meu irmão, tu viu o anjo? Cara, eu vi, cara. Ele falou, meu irmão, todo mundo viu o anjo menos eu, cara. Esse homem ministrou com ele, né, sobre essas experiências. Mas a gente não pode ter esse evangelho de emoção. A gente vive o evangelho de verdade. Entendeu? Senão você vai ser somente o emocionado. Vai abrir a boca para falar um monte de coisa que não vai acrescentar nada na vida de ninguém. Mas tu acha que tu és o... Você está em outro patamar, você tem muito Deus. Fariseu, está indo para o inferno. Entenda isso. Eu falo isso com muito carinho no coração. Amém? Aí, falando sobre o negócio do demônio lá, aí o pessoal falou e o assunto virou demônio, né? Eu fiquei atento. Aí o cara perguntava, demônio, de onde tu vens?
E demônio, que não sei o que é que tu queres? Demônio, por que tu tá aqui? Aí eu falei, tipo assim, o roda viva do demônio, né? Botava ele no meio, todo mundo fazendo perguntas. Mas que presepada é essa? Satanás é um mentiroso, onde que ele vai falar uma verdade? O que vai influenciar alguém saber de onde o demônio veio? O que vai influenciar alguém saber o porquê que ele quer matar, roubar e destruir, meu irmão? Missão é essa. Para ele, missão dada é missão cumprida. Entendeu? Aí eu escutei numa hora, no meio da conversa, alguém falou, meu irmão, mas eu tava lá, mas cara, esse demônio deu muita sorte. Eu falei, o demônio com sorte aí, né? Deu o número da Mega Sena, não é possível. Ele deu muita sorte, meu irmão, se eu tivesse o óleo ungido. Eu falei, não, meu irmão. Aí eu virei de costas, falei, não, essa roda não é pra mim. Você entendeu? Ou seja, fariseu, óleo ungido, meu irmão, óleo ungido tem poder pra quê? Me diz aí. Óleo ungido tem poder pra quê, igreja? Você entendeu? Mas se eu tivesse um óleo ungido, meu irmão, o demônio tinha se dado mal. Eu falei, ai meu pai. Aí eu dei da montanha, saída pela direita, fui embora. Que conversa é essa? Entendeu? Ou seja, ensinos errados dando é suficiente a autoridade do poder do nome de Jesus, meu irmão, para confrontar qualquer ser das trevas, querido. Isso você tem que entender, você é igreja. Você tem outorga, sabe o que é outorga? É como se fosse uma procuração. Jesus falou assim, meu irmão, e meu nome está aqui, querido. Pá, pode ir lá, meu irmão. Diz que sou eu. A autoridade do nome de Jesus, que tem autoridade sobre todo o nome dos céus, na terra e debaixo da terra. Eu te repreendo, fora daqui não fica querido. Aí Jesus ensina sobre jejum e oração, que tem que fazer parte da vida do crente. Tem determinadas castas de demônios que são poderosas somente por jejum e oração. Aí não, bota o endemoniado no chão, vamos dar 7 voltas, vai dar 7 voltas nele, vai. Entendeu? Você entende? Ou seja, heresias continuam sendo pregadas. Fariseus, saduceus colocando doutrinas, leis, normas que não são de Deus. Isso é só a introdução, tá? E agora eu quero falar com você o grande problema dessa palavra. Qual foi o problema dessa palavra? Qual foi a advertência que Jesus deu para os seus discípulos? Acautelem-se, cuidado com o fermento dos fariseus. Eu quero falar com você sobre 4 tipos de fermento. O primeiro deles sobre a incredulidade. Eles viam milagres, aqueles fariseus lá que estavam lá, eles tinham visto muitos milagres. Mas eles queriam sinais. Imagina só, eles viram, puxando as escrituras, aleijado. Eles viram aleijado, né, voltar a ter a funcionalidade plena dos braços. Eles viram um tetraplégico lá, andar, levantar. Eles tinham ouvido muitas coisas, tinham ouvido curas de muitas pessoas, e aí vai, né? Porque a gente olha para a palavra e é lógico e evidente que ela não consegue relatar, ela não consegue deixar registrado todos os milagres que Cristo fez. Mas eles tinham visto uma série de milagres. Mas eles chegam diante de Jesus e falam assim, não, mas dá-nos o sinal dos céus. Eles não entenderam nada. E para aqueles homens, o grande problema de Jesus não era a falta de evidência, porque era evidente aquilo que eles estavam vendo, mas era a dureza de coração. Quantos de nós continuamos com o coração duro? Quantos de nós continuamos tendo dureza de coração, não mudando aquilo que nós temos que consertar? Entendeu? E continuamos com o coração duro. E Jesus, quando fala com eles, fala, não, vocês querem o sinal dos céus? Beleza. Vocês sabem interpretar o tempo, se vai chover, se não vai chover, mas não sabem interpretar aquilo que é espiritual. E às vezes para a gente é exatamente isso. A gente sabe interpretar o tempo, a gente sabe olhar para o irmão e ver o que tem de errado, a gente sabe olhar e ver o que tem de certo, mas a gente não tem o discernimento espiritual daquilo que está por trás. Entendeu? Ou seja, o discurso às vezes é um discurso top. Quando você olha, você fala assim, nossa, que discurso bonito. Mas você não tem discernimento espiritual para entender que não tem Deus. Você não tem discernimento espiritual para entender que aquele cidadão, aquela cidadã está sem Deus, não há presença, mas somente um discurso. E eles acabam se manifestando como incrédulos. E a incredulidade, ele é um fermento que entra na sua vida de uma forma silenciosa. Enquanto o Senhor me dava essa palavra, quando fala sobre fermento, eu falo assim para você, fermento, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Sinceramente, o bolo, pronto. Vamos fazer um bolo? Vamos fazer um bolo? Quanto que a gente bota de trigo? 1 quilo.
Não, vocês comem pouco, eu estou falando do meu padrão de qualidade. 2 quilos, pronto, nosso padrão é diferente, né? Mas vou botar aqui mais ou menos. Dá 1 quilo mais ou menos? Não tem quantas xícaras lá? Dá 1 quilo? Não dá menos? Dá quantas gramas? Você é alto padrão também, que você sabe cozinhar, não vai... 500 gramas. Meio quilo. Meio quilo. Não, tu vai falar 537, aí você vai pegar pesado comigo. Meio quilo. O que mais que a gente coloca? Açúcar. Quanto de açúcar? 1 quilo? Meio quilo? 200 gramas. 200 gramas. Temos 700 gramas aí. Aí o que mais que vem? Ovo. Quantos ovos? 6 ovos. Quantos gramas tem um ovo? Umas 15 gramas, 20 gramas. 6 ovos vai dar 200 gramas. Entendeu? Já deu 1 quilo, meu irmão. Deu 1 quilo de massa. Vai ter água dentro também. Quantas xícaras de água? Não tem água? Leite? É líquido. Quantos? Uma xícara de... 2 xícaras de leite dá o quê? Mais 300 gramas. 200 gramas. Tem 1 quilo já. Você tem 1 quilo de massa. Quanto você põe? Para quem está gravado, o irmão falou que falta manteiga. Ele quer fazer o bolo. Margarina, Vaz. Não, manteiga. Você é o padrão. Quanto de margarina? Quanto de manteiga? 300 gramas de manteiga. Ah, tem cobertura, irmão, pera. É só para você entender. A gente já tem 1 quilo de massa. 1 quilo de massa. Quanto a gente coloca de fermento? Mano, negocinho, né? É tipo você bota a mão e assopra lá e... É uma besteira. Olha o que contamina a massa. Um pouquinho. Faz toda a diferença. E a incredulidade é exatamente assim. Ela entra um pouquinho, sabe? Ela entrou um pouquinho de incredulidade na vida. Parabéns, você é um incrédulo. Você entendeu? O pouquinho que entra, um pouco, a colher de chá. É colher de chá? E bota no... Não, eu sei que você tem um medidor de 10 gramas, não sei o que, raspa. Mas é uma colher de chá, menos do que uma colher de chá, né? De fermento. Tampa daquela você pegou pesado comigo. Mas dá uma colher de chá? Dá uma colher de chá. Pronto. Aí, só para você entender. Eu falo tudo isso para que você entenda. A quantidade do que faz toda a diferença na massa. Então, se entrar uma colher de chá de incredulidade na sua vida, na toda a massa que você tem construído, você passa a ser um incrédulo. Porque toda a massa foi levedada. Você entendeu? Um pouco de fermento estraga toda a massa. Isso é bíblico. É só para você entender. Ou seja, essa incredulidade, ela é um fermento silencioso. Ela entra devagar, mas transforma o seu coração. Ele fica totalmente diferente do que ele era antes. Aí ele incha, né? Ganha cor. O que lembra isso? Coração inchou. Vaidade. Você entendeu? Por quê? Porque a incredulidade entrou. É só um pouquinho. Não precisa de muito. E lá vai, você acabou de perder uma batalha. Porque você deixou a incredulidade entrar no seu coração. De tudo que você vive, tudo que você vive, aí você passa uma dificuldade hoje. Aí você fala, poxa, não. Entrou o fermentinho da incredulidade. De tudo que você vive, tudo. Naquela batalha você deixou entrar a incredulidade, você perdeu. Aí você não conseguiu olhar para tudo que Deus já fez na sua vida. Você não conseguiu olhar do quanto que Ele tem sido bom. Entendeu? Do quanto que Ele já tem trabalhado na transformação da sua vida inteira. E o pouquinho de fermento que você deixou entrar, a incredulidade entrou de forma silenciosa. E começou a transformar seu coração e você nem percebeu. E você entende isso? Então esse primeiro fermento era o fermento da incredulidade. E eu falo para você que muitos hoje vivem pedindo provas de Deus para crer. A gente continua fazendo isso, né? Pedindo provas de Deus para crer. Quando Deus já fez o suficiente para revelar quem Ele é na sua vida. Às vezes a gente continua pedindo prova após prova, prova após prova. E você não consegue perceber todas as transformações que Ele já fez em você. Você não consegue perceber toda a transformação que Ele vive, que Ele já fez ao redor de você. E você continua pedindo provas de Deus. Então esse primeiro fermento da incredulidade. O segundo, o fermento da religiosidade. É a aparência de fé sem vida espiritual. Entendeu o que eu disse? O fermento da religiosidade é uma aparência de fé sem vida espiritual. E quantas pessoas a gente acaba encontrando quando Jesus confronta os seus discípulos,
Ele fala para eles se acautelarem do fermento dos fariseus. Ele está dizendo para eles exatamente isso. Fala, olha, espera, isso aqui é só religiosidade. Parece até ser bom. Talvez você olhe, até o que sai daqui talvez seja bom. Sejam até coisas corretas. Mas a vida é uma tragédia. Você entendeu? Ou seja, é parecer ter fé sem uma vida com Deus. Entendeu? Ou seja, eu vejo, sai do microfone, abre os lábios e até sai coisas que são proveitosas. Mas não tem uma vida espiritual, não tem uma vida com o Senhor. É o que eu falo da necessidade de todos nós termos uma vida de oração. De todos nós temos uma vida de leitura das Escrituras Sagradas. Do que é que você tem se alimentado? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a aparência de fé sem vida espiritual é exatamente isso. Estamos numa reunião e... todos nós aqui em reunião. Aí o irmão vai falar, ou a irmã vai falar. Quando você vai ver a mesma coisa, se passaram 80 anos e o irmão ou a irmã fala exatamente a mesma coisa, nada mudou. Eu tenho testemunho. Qual é a mesma coisa do testemunho? Nada mudou o testemunho. O milagre é o mesmo milagre. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Por favor, feche seus olhos nesse momento. Por favor. Por favor, feche seus olhos. Eu quero que nesse momento você reflita de uma forma clara. Qual o último testemunho de maravilha de Deus que você tem na vida? A gente vai testemunhar maravilha. Um irmão, eu vi num vídeo, ou não sei o quê. Mas qual é o último? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Porque existe um calendário celestial. Não é isso que eu estou dizendo. Quanto tempo faz? Eu pergunto isso de uma forma com muita simplicidade no coração. Quanto tempo faz? E você vivenciou um milagre. Para você falar assim, não, cara, foi Deus. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Quanto tempo faz que você vivenciou um milagre que é diferente do milagre que você costuma testemunhar? Entendeu? Quanto tempo faz? Aí é você e Deus. Você pode abrir os olhos. Eu espero que eu não tenha falado contigo alguma coisa. Em nome de Jesus. E esse fermento dos fariseus, quando a gente fala sobre religiosidade, era o quê? Primeiro, hipocrisia. Eles eram hipócritas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Cobravam do povo um monte de coisa que eles não faziam. Segunda, práticas vazias. Qual era a real intenção do coração desses fariseus? Eles iam confrontar Jesus, eles falavam sobre a lei, eles se colocavam nos lugares melhores, eles iam orar e oravam de voz alta para que todos escutassem. Qual era a real intenção do coração desses fariseus? Ou seja, práticas vazias. Tradição sem transformação. Tradição sem transformação. Em nome de Jesus não fazem parte desse ministério, mas existem crentes que vez após vez, entendeu? Falam muito de uma série de situações e que não vivem nenhum tipo de transformação. Você olha para a vida, está do mesmo jeito, não mudou nada. Nada. Então, em nome de Jesus, hoje haveremos conversão de fariseus nesse lugar. Normas sem relacionamento com Deus. Quantas normas depositadas? Quantas normas ditas? Quantas leis são jogadas sobre as pessoas? Não pode, não deve, não faz, não se comporta, não faz, não vai, não. Uma série de leis que a Bíblia não diz. Tem algo que sempre lembro, eu olhei para o Wanderson agora. Mulher não pode usar calça jeans. Está aí uma lei que foi colocada na igreja durante muitos anos e não falando sobre isso. Não pode usar calça jeans, mulher. Aí, um exemplo. E palavras sem vida. A pergunta que Jesus faz para os seus discípulos, ele fala assim, eu não estou falando de pão, vocês não compreenderam, eu estou falando de coisas espirituais. E hoje, vou falar um pouquinho mais na frente sobre discernimento, mas pessoas continuam não entendendo que tudo é espiritual. A vida do crente é 100% espiritual. Quando a Bíblia fala sobre transformação, ele fala assim, vocês não são mais carne, vocês são espírito. Vocês não são seres carnais, vocês são seres espirituais. Tudo na vida do crente é espiritual. Agora, meu Deus, não. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, é que você tem que estar atento para as suas batalhas, para as suas lutas, para as suas vitórias, para os seus objetivos.
Tudo é espiritual na vida do crente. Você tem que orar, você tem que pedir discernimento de Deus. Tem situações que aparentemente são bênçãos, mas você pode estar abrindo as portas para entrar uma maldição na sua casa. Aparentemente tem a roupagem, né, de ser coisas boas, mas são uma tragédia. Você de repente está semeando uma tragédia. Então, sem discernimento espiritual, sem entender, você não vai conseguir avançar. O fermento, ele incha. Às vezes você pega um pão careca, ou careca, né? Fala aqui na pão francês. Aquele pão careca, você olha um pãozão desse tamanho. Rapaz, mas o bicho bonito, eu gosto de pão crocante e quente. Você olha o bicho tá crocante, você amassa, faz tchá, né? Quente mesmo. Você corta o bicho, quando você olha dentro não tem nada mesmo, só casca. Já viu isso? Já comeu esse pão, né? Você corta. Aquele pão, eu não sei se é hoje, mas na época era bromato, o nome da substância, fazia o pão inchar. Não sei se hoje ainda é assim. É até cancerígeno. Aí você vai lá porque você pega aquele pão crocante enorme e você corta, não tem nada. Essa é uma realidade de muitas pessoas dentro da igreja, inflados, né? Aparentemente, uau! E só que você tivesse a oportunidade de cortar para ver dentro, não tem nada, vazios, porque não entenderam que a vida, você não conseguiu ter discernimento da espiritual. Você já sentou na frente de alguém que ele fala a Bíblia assim de ponta a ponta e conhece os versículos todos, e você fala de algo, ele te corrige porque você falou errado, ele está falando como a palavra diz, e conhece todos os versículos da Bíblia. Já viu isso? Eu já vi. Aí quando você vai ver a vida, não tem nada de Deus, nada. Entendeu? Mas você se empolga, você se emociona, você arregala os olhos, porque nossa, como ele conhece muito de Bíblia. Até Satanás conhece. Notícia que eu tenho para dar para você. E tentou, inclusive, burlar o nosso Cristo com isso. Coitado. Só que esse fermento que eu falei para vocês, ele começa a entrar no coração, e uma grande evidência que você pode perceber é quando você começa a perceber que a forma vale muito mais do que o conteúdo. Entendeu? Você consegue perceber que você foi tocado, foi depositado uma pitada de fermento na sua vida quando você começa a valorizar muito mais a forma do que o conteúdo. Ou seja, aquilo que você consegue olhar com os olhos nus, que eu vou chamar os olhos naturais, aquilo te desperta o interesse, mas você não vê frutos. Entendeu? Se você não vê frutos, o teu discernimento está errado. Não existe homem e mulher cheio de Deus sem frutos. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Porque a presença de Deus é evidente, ela começa a transbordar. Sem ela abrir a boca, ela começa a transbordar as maravilhas do que Deus está fazendo. Alguém olha para ti e fala: pai, você está diferente, cara. Aconteceu alguma coisa? Você está muito diferente do que a última vez que eu te vi. Ou seja, você está exalando o perfume de Cristo sem você ter que abrir a boca para falar nada para ninguém, sem ensinar, sem trazer uma palavra, sem o eis que te digo, nada. Mas alguém olha para você e vê que está diferente, você tem frutos. Então, não é a forma que faz a diferença, mas é o conteúdo. Bem? E o terceiro fermento é o fermento da má interpretação. Eles tinham pão, mas não tinham discernimento. Entendeu? Quando Jesus fala com eles, evidencia que o problema ali deles não era a falta de pão, mas era a falta de entendimento do que ele estava dizendo. E quando a gente fala sobre esse alimento das Escrituras, a gente consegue até perceber que tem pessoas que até leem a Bíblia. Elas leem a Bíblia, mas não se permitem ser transformadas por aquela verdade que ela está lendo. Entendeu? Elas conseguem até se deparar com a verdade, mas não permite com que essa verdade faça uma transformação. A gente não pode, e puxa, essa é uma verdade que eu gostaria que você levasse daqui hoje. Você não pode viver somente pelo natural. Entendeu? Se você escolher viver somente pelo natural, você nunca vai viver o extraordinário de Deus, porque Ele é sobrenatural. Se você sair daqui desse lugar hoje e continuar tendo a mesma vida, somente se aproximar, de somente viver o que você consegue enxergar,
você não vai avançar no reino de Deus. Porque você não está exercitando a sua fé. Fé é crer, sem ver. Isso é fé. É crer, sem ver. Eu sei que em muitos momentos, principalmente nos momentos de desespero, a gente faz orações que são orações sinceras. Fala assim: Deus, o Senhor está vendo como está aí. Então, se for isso, faz isso. Não é assim? Sim ou não? Eu já fiz oração assim. Momentos difíceis, a gente ora: Senhor, olha o que está acontecendo. Se for o Senhor, que tal coisa aconteça. E às vezes não acontece. E quando não acontece, a gente tem a tendência de acreditar que não é Deus. Somente porque Deus não fez aquilo que a gente queria. E uma vida sem essa intimidade com o Senhor, uma vida sem o acesso ao espiritual, ela vai te levar a esses enganos. E se Deus não fizer aquilo que você quer, você vai ter a tendência de acreditar que não é do Senhor, porque você continua buscando evidências físicas de um Deus que é espiritual. Você continua querendo coisas palpáveis. Você continua querendo tocar no sobrenatural. Só que o sobrenatural não se toca, se acessa. Entenda isso. Eu queria que você levasse isso de uma forma muito profunda no seu coração hoje desse lugar. O sobrenatural de Deus você não toca, você acessa. Porque Deus é Espírito. Entenda isso. Isso vai te fazer ter uma vida diferente. Quando você tiver aquelas dúvidas, e às vezes tem momentos que nós chegamos exatamente numa encruzilhada do que fazer e do que não fazer, e algo te incomoda. Você estava acostumado a vida inteira a fazer algo, só que de repente aquilo começou a te incomodar e você está na encruzilhada do fazer ou do não fazer, e está te incomodando. E você pede um sinal para Deus, dizendo: Deus, se for isso de teu, faz isso. E Deus não faz. E você continua fazendo aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus. Porque Deus não se manifestou de uma forma natural para você, mas Deus é sobrenatural. Então, se algo te incomoda, abandona por temor ao Senhor, por agradá-lo. E se for de Deus, Ele vai comprovar, Ele vai dar frutos para você, e você vai viver uma bênção. Leve isso desse lugar. Você entendeu? Acesse o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Então, que o Senhor toque seu coração, e que se algo te incomoda hoje, abandone. Porque Deus é muito maior do que a sua vontade. Jesus está falando daqueles homens, ele fala sobre pão, sobre o material. E Jesus está querendo transformar caráter, verdade, santidade e discernimento. Coisas difíceis de moldar. Caráter, difícil de moldar, difícil de transformar. Só Deus consegue transformar. Verdade. A Bíblia nos ensina que ser sim, sim. Se não, não. Não, mas tal coisa. Não, acho. Não, foi, meu irmão. Já está no. Pronto. Já não é de Deus, meu irmão. Não, porque. Você entendeu? Ou seja, caráter, verdade, santidade e discernimento. Santidade, sede santos porque eu sou santo. Essa é o que a Escritura Sagrada ensina, essa frase. Sede santos porque eu sou santo. Entendeu? E o que talvez hoje seja o mais complicado na vida do crente, depois da santidade, o discernimento. Discernimento de você entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu sempre falo aqui sobre ser de Deus e não ser de Deus, sobre eu já falei há um tempo, não vou repetir, a história de um açougue de um irmão, vocês lembram? O açougue dava 30 mil por semana e tal, e o meu irmão veio me falar empolgado, e tinham dado para ele tomar conta, e ele vinha, 30 mil, o cara ia dar, e só ia dar não sei quando a parcela. Eu falei: irmão, mas que cara, esse cara é milionário, é? Não é rico não? Eu falei: não, o cara... Eu falei: meu irmão, porque o cara abria a mão de um negócio que dá 30 mil por semana, meu irmão, o cara tem que estar muito bem na foto. Não, ele não tem tempo de cuidar e tal. Mas ele é rico. Não, mas Deus te abençoe. Porque 30 conto por semana dá pra comer esse pão careca aí, não dá não? Dá ou não dá? Pão careca com café preto? Dá, meu irmão. Dá ou não dá? Dá. Até mais, né? Dá pra fazer o bolo com manteiga e a tapinha de não sei o que o irmão falou aí. Por dia. Você entendeu? Ou seja, olha a falta de discernimento. Olha a falta de discernimento. Quando eu escutei a história do irmão, eu imaginei assim: não, cara. Ou Jesus veio e te abençoou direto, ou tu tá entrando numa cilada. Entendeu? Na minha cabeça, né? Mas o irmão veio tão empolgado para mim e veio me falar: vamos orar aqui, vamos orar. A gente orou. Tá longe, né? Ele queria que eu fosse orar lá, nunca deu para ir lá orar no açougue. Depois eu entendi por quê.
O açougue não durou nem 30 dias, eu acho 40 dias. Prejuízo, gastou dinheiro, perdeu dinheiro. Aí depois que eu dei errado, um dia eu cheguei, não pra, né? Mas eu cheguei eu não sabia, para mim o irmão ia empinar, né? Porque 120 mil reais no mês, 4 semanas de 30, dá para mudar a vida, dá ou não dá? Essa igreja é só de rico, meu irmão. Já viu aí? A minha mudaria totalmente. 120 por mês, irmão, 120 por mês. Ô, glória. A Lion tava na orla, dentro de um pico, não sei o quê. Ia pegar todo mundo de lancha do outro lado do coisa. Meu irmão, eu invisto no reino, entendeu? O negócio ia ser um negócio violento, mas não teria área VIP. Isso aí repreende em nome de Jesus, é outra heresia. Negócio de área VIP. Neymar chegou, quer vir pro culto. Senta aí, vaza. Senta aí. E se eu ver... porque isso... Meu irmão, sai daí, rapaz. Negócio de pedir autógrafo pro cara, porque o cara tá no culto. Ah, tá tirando foto. Eu fico incomodado com foto. É menino. Oh, meu Deus do céu, tá gravado. Tira essa parte, por favor, que eu não quero julgar o rapaz. Mas se lidar com criança, você vai lidar com tolice. Crianças são tolas. Homens de 40, 30 anos que continuam se comportando com crianças são tolos. E mulheres da mesma forma. Então não dá pra você sustentar a tolice do outro só porque o cara tem dinheiro. Que é isso? Área VIP. Que área VIP tem, meu irmão? Senta bem ali no sol. Nossa área VIP tá bem ali. Pode sentar lá. Deus vai te usar lá, vaso. Pode sentar lá. É no chão, Não tem, na cadeira pode manchar. Senta no chão, meu irmão. A área VIP é bem ali, em nome de Jesus. Tá repreendido, meu irmão. Eu fico chateado, desculpa. Oh, meu Deus, depois ela vai me chamar a atenção ali. Mas tá errado. É o lance do caráter. Sabe? Mas voltando pro irmão lá, que é o mais interessante. Deu errado. E eu fui na melhor da intenção perguntar, e aí, irmão? Ah, rapaz, irmão, não deu nada, eu gastei foi 30 ao invés de pegar 30. Eu falei, meu irmão, pois é, cara, o cara, assim, você que é homem de negócio, né? É difícil uma pessoa ter um negócio que tá dando certo e falar assim, tá dando tão certo que eu quero dar para alguém, entendeu? É muito difícil acontecer, então é a falta de discernimento. Se o irmão lá tivesse discernimento, quando ele visse a oferta, ele falaria, meu irmão, poxa, obrigado por ter pensado em mim, mas essa eu passo. Eu passo e repassa, né? Esse seria o discernimento. Então, a gente continua muitas vezes agindo sem discernimento, sabe? E lá na frente, mesmo com aquela roupagem da gente achar que era tanto de Deus, deu errado. E pessoas falham, pessoas se estressam, voltam para uma condição pior do que estava antes. Então, esse fermento da má interpretação, ou seja, a ausência de discernimento, ele continua derrubando muitos crentes também. E o último fermento é uma pergunta para você. Que fermento hoje tem sido depositado sobre sua vida? Qual é o fermento que está te moldando? Porque o fermento ele dá forma, né? O bolo sem fermento é aquele bolo... Olha aí, conhece. Já falar? Conhece. Já fez, não fez? A gente sabe assim, eu só falo a primeira e eu pego entendeu? Eu pego no anzol, joga o anzol na isca e já fez, Solado. Já porque eu sei. Eu vivi, né? Não é minha esposa não, é uma outra irmã. Entendeu? Dá pra entender, né? Tá gravado. Pois é. Então cada um de nós temos sido formados por fermento, sabe? Jesus não falou que você não tem que ter fermento. Ele falou para ter cuidado com o fermento dos fariseus. Entendeu? O fermento de Cristo, ele te molda, ele te faz crescer em envergadura espiritual. Ele faz você ter uma beleza diferente nos céus, nas regiões celestiais, seria isso. Entendeu? Ele fala para se acautelar do fermento dos fariseus. E qual é esse fermento que está te moldando hoje, né? Aí eu vou fazer aqui 3 perguntinhas para você. Você reflita, você não precisa responder. Mas o que é que está influenciando a sua fé hoje? O que é que mais influencia aquilo que você acredita? O que é que você tem buscado e tem influenciado de uma forma direta a sua fé? Ela tem crescido? Ela tem diminuído? Você busca com qual intenção? A segunda pergunta é, o que é que está entrando no seu coração? E tudo aquilo que nós buscamos de informação, isso acaba entrando no nosso coração. A Bíblia nos ensina que os olhos são as janelas da alma, são as janelas do corpo. Se seus olhos forem maus, todo o restante será mau. Então, de repente, se você se alimenta de fermentos
que te fazem mal, há uma tendência hoje que você esteja na plenitude da maldade. Entendeu? Que você não está se permitindo receber um alimento sólido, um alimento saudável. E a terceira pergunta que eu falo para você é: o que é que tem moldado o seu pensamento? Porque note que é uma crescente. Você tem fé. Por você ter fé, você se alimenta de algo que transforma o seu coração, que mexe na sua essência, e por conta disso você acaba tendo determinado tipo de pensamento. Entendeu? Então, o que é que hoje está moldando os seus pensamentos? As fontes que você tem buscado, aquilo que você tem se alimentado, aquilo que você tem lido, aquilo que você tem visto, o que é que isso está interferindo nos teus pensamentos? Porque às vezes a gente se alimenta do jeito que a gente quer. A gente pega os mais variados tipos de alimentos. Os santos e os profanos. Aí de repente você pensa algo errado. Você começou a ter pensamentos de bobagem. Você fala assim: sai Satanás, seta maligna. Não, pera. Tu te alimenta de um monte de porcaria. E agora que tu está pensando bobagem, tu acha que é Satanás que está fazendo isso? Sério? Sério? Isso é imaturidade. É a terceirização de responsabilidade. A diferença não é... Hoje faz diferença o que você pensa? É lógico que faz. É lógico que faz. Isso molda toda a sua vida. Isso molda todo o seu ensino. Isso molda seus comportamentos. Mas o que faz muita diferença para você vai ser o que você deixa entrar. A Bíblia ensina sobre isso também, o que faz diferença. Entendeu? É aquilo que você deixa entrar na sua mente. Não vos amoldeis ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita. Para que... Oh meu Deus, me fugiu agora. Para que vocês... Não, são duas coisas. Já ensinei isso aqui. Para que vocês possam experimentar e comprovar. Entendeu? A gente sempre esquece. A gente esquece a da segunda. Entendeu? Então não é só experimentar. Você tem que comprovar isso. Entendeu? Não é só uma questão de você experimentar. Quando você experimenta, a fé te faz comprovar de que é verdade. Entendeu? Então, o que é que você tem pensado hoje? O que é que tem norteado os seus pensamentos? O que é que você julga que é mais importante? Quais são suas batalhas? Quais são suas lutas? Qual é a verdade que é trazida nos momentos de dificuldade? Isso pode ser, de repente, se você se enquadra no rol dos fariseus que nós falamos aqui hoje, e eu falo isso de uma forma com muito amor, mas que o Espírito Santo revele para você, isso pode ser o fermento da incredulidade, da religiosidade, o fermento do mundo, o fermento da doutrina errada, ou o fermento do medo e da dúvida. Então vigia. Vigia o que você deixa entrar. Vigia o que você ouve. Vigia o que você segue. Vigia o que você acredita. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque hipocrisia na pregação não se trata somente do que se diz, mas do que se vive. Posso estar aqui pregando para você e ninguém vai saber nunca como é que está meu coração. Entendeu? Pode ser que o hipócrita esteja pregando para você e você não saiba. Eu estou me dando como exemplo para você, para que você possa analisar todos os que pregam para você. Para que você possa analisar todas as fontes que pregam para você. Todas as fontes de onde você tem buscado. Entendeu? Porque não se trata do que você fala, se trata do que você vive. Eu sempre falo isso. Olha para a vida. Busque. Nós temos a tendência de buscar modelos. No mundo é assim, ó. Eu terei 13 anos, 14, 15. Eu vou falar da minha época, tá? É um pouquinho antigo. A Lizzie vai lembrar. Não vou falar o nome, porque é mais ou menos. Eu sou um pouco mais velho. Não dá nem 30 anos a nossa diferença de idade. A Carol também vai lembrar. O negócio é denunciar. Aos 14, 15 anos. E a moda, menudo, dominó. São os ídolos que você começa a buscar.
Hoje quem tem uns... Eu já vi uns olhinhos puxados aí que as meninas às vezes estão por aí. Não sei o quê. Imagina que é desses meninos aí. Deve ter um japonesinho, tem uns coreanos, sei lá. Todo... não creio. Essa... Eu não vou puxar nenhum dessa vez. Não tem uns chinesinhos, japonesinhos? Tem? Como é o nome dele? Hã? Tchá! Fisguei mais um. É isso mesmo. É só para você entender, porque nós nascemos para adorar. Não, ó. É só para você entender. Nós nascemos para adorar. Todo ser humano foi criado para adorar. A ausência de referência e discernimento te leva a adorar aquilo que você não deve. É um pôster lá do não sei o quê. Hoje, futebol. Tem homens, né? Flamengo foi campeão mais uma vez, foi campeão não sei quantas vezes esse ano, um monte. Aí teve o Botafogo ano passado, foi campeão um monte também, e vai. Geração após geração, pessoas idolatram o time de futebol, vivam, brigam, tu vai para estádio, os caras se matam, meu irmão, por causa de futebol. Uma idolatria, por quê? Porque nós nascemos para adorar. Nós nascemos para adorar. O que faz pessoas se meterem numa corda, passarem 6, 7, 8, 10 horas, entendeu? Puxando uma imagem, meu irmão. Milhões de pessoas. Nós nascemos para adorar. Nós nascemos para adorar. O que faz com que uma pessoa tenha um relacionamento e você faz tudo pelo outro? Não importa o que faz, você se rende, se ajoelha, implora, porque nós nascemos para adorar. O que faz com que pais façam tudo pelos seus filhos, deixam que uma criança de, sei lá, meses ou até anos pequenos possa doutrinar uma casa inteira, se move ao redor da criança. Criança sem educação. Eu não gosto de chamar porque o nome é feio, mas tem aquele tasmania, não tem? O menino chega, parece que ele tasmania, vai destruindo tudo. Idolatrando uma criança que deixa com que mude inteiro o ambiente. Por quê? Porque nós nascemos para adorar. Então esse discernimento errado, esses fermentos, eles vão te levar a adorar coisas que são diferentes do nosso único Deus, a quem nós devemos adorar. Então, hipocrisia não é o que se diz, mas é o que se vive. Bem? Então, te convido a ficar de pé. Eu sei que tem dias que a palavra trazida, né, e eu acredito muito nisso, ela acaba sendo um pouco mais, vou dizer assim, mais confronto, mais, às vezes, pesada para alguns. Mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Foi incrível porque quando Deus quer tratar, eu estou lá em casa, o Senhor traz, e a gente acaba vivendo aquilo que Deus quer fazer na prática. E eu te convido a fechar os olhos nesse momento. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero te perguntar o que é que você julga importante. Hoje nós falamos de fermento que contamina. O que é que você julga importante? Se de repente pairou no seu coração você falar que você julga muito importante Deus, louvado seja o Senhor por isso. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Imagina alguém que você gosta muito. É muito, muito mesmo. Tipo assim, nesse momento pode ser um jogador de futebol, pode ser alguém do esporte, pode ser o presidente. Ai, mas está reprimindo. Não, alguém pode gostar do presidente. Para mim, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Na sua, eu já tenho minhas dúvidas. Mas, pode ser um governador, um prefeito, sei lá, alguém. Uma pessoa que você, sabe, muito mesmo, muito. Pode ser o Elon Musk, né? Pessoa famosa. E essa pessoa que você gosta muito, de repente ela marcou um encontro com você. Entendeu? E a gente falou de fermento hoje. E quando ela marcou esse encontro com você, ela disse para você que seria às 9 horas de domingo. 9 horas. A pergunta que eu faço para você é: que horas você chegaria nesse encontro? Se ela marcou com você 9 horas. Ela só tem essa agenda para você, tá? Ela tem essa agenda com você, ela está esperando por essa agenda. De repente teve toda uma situação para ela estar lá. E você sabe que se você não chegar nesse compromisso no horário, talvez você perca esse compromisso. Ou talvez por você gostar muito, se você
chegar atrasado, se você chegar tarde, aquele momento que você desfrutaria da presença dessa pessoa que você gosta muito, você vai desfrutar menos tempo, né? E aí, que horas você chegaria? É uma pergunta franca para você. Aí quando você responder, que o Espírito Santo está no seu coração, a pergunta que eu faço para você, já que você respondeu que uma pessoa muito importante na sua vida é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é por que você não estava aqui hoje às 9 horas? Sabe? É um confronto para você. Porque enquanto o Senhor dava essa palavra, o relacionamento com Deus é um relacionamento de compromisso. Sabe? E você pode dizer para mim, de repente, o pneu furou, não sei o que, tinha um problema em casa, café, roupa, água faltou, sei lá. Você pode ter aí a sua desculpa. E eu falo para você assim, é a sua desculpa. Entendeu? Porque como é que você julga Deus tão importante e a celebração nesse lugar inicia às 9 horas da manhã, você não consegue chegar às 9? É uma pergunta para você. Eu sei que, de repente, a partir de hoje, talvez, se você for chegar às 9h15, você vai falar, rapaz, eu nem vou. Entendeu? E você tá errado de novo. Tá mais errado do que chegar atrasado. Entendeu? Tenha. Eu quis entrar por essa porta agora, a gente vai orar. Ele vai receber uma bênção em nome de Jesus. Porque Deus está aqui, Ele é abençoador. A Bíblia nos ensina que nós, sendo maus, sabemos dar bons presentes ao nosso filho. E dirá nosso Pai que está nos céus. Ele é a bondade plena, né? Ele é a manifestação e a essência da bondade, habita nele. Mas eu quero chamar você a essa reflexão. Hoje eu até senti muitas faltas de alguns irmãos, mas quando o nosso momento aqui de buscar oração iniciou, tinham 3 famílias somente. Então, com muito amor no coração, mas ensinando você a ter temor ao Senhor, ensinando você a ter um relacionamento sincero com Deus, ensinando você a ter um compromisso com as coisas da eternidade, com o Senhor. Eu falo isso para você, eu te confronto hoje aqui nesse lugar. E eu creio que esse confronto, eu falei eu te confronto porque eu estou falando, mas eu creio que isso nem vem de mim, que já estava previsto sobre responsabilidade. Então que você consiga, nesse momento, se colocar nesse lugar e fazer suas reflexões francas, que são essas que vão te aproximar de Deus. São essas que vão fazer com que no grande dia você esteja lá, entendeu? Celebrando junto com a igreja de Cristo que há de ser arrebatada. É isso que vai fazer diferença. Amém. Então, hoje nós falamos aqui sobre fermento e eu oro nesse momento para que o Senhor tire os fermentos que não são dele de nossas vidas. Para que Ele tire esses fermentos que só nos trazem vaidade, que tem contaminado muito essa massa. Na comparação que nós fizemos aqui de 1 quilo de um bolo, sei lá, 10 gramas, 20 gramas, ou seja, um valor insignificante, ele faz toda a diferença na massa. Então, um valor insignificante desses fermentos que nós falamos aqui hoje vai fazer muita diferença na sua vida. Então eu te convido a orar comigo, para que você ore para que seja quebrada a incredulidade do seu coração, para que seja quebrada a religiosidade e toda influência que distorce a verdade do amor de Cristo, para que seja quebrada na sua vida, para que nós possamos pedir ao Senhor para que Ele nos encha com o fermento do seu Espírito, para que seja muito evidente em nós, porque é esse fermento que vai transformar a nossa vida, vai transformar a nossa mente. Então, para que você ore também, para que você seja preenchido pelo fermento do Espírito Santo do próprio Deus, porque é um pouquinho da essência dele que vai ser derramado sobre você, e que você há de crescer, você há de crescer em envergadura espiritual, em nome de Jesus. E por fim, que a gente venha a orar por discernimento. Talvez hoje o que mais atrapalhe um homem e uma mulher de Deus a viver aquilo que Deus quer, talvez hoje o que mais atrapalhe um homem e uma mulher de Deus a viver esse extraordinário e esse sobrenatural é a ausência de discernimento.
A ausência de discernimento vai te levar a tomar decisões erradas, vai te levar a caminhos errados, vai te levar a você se alimentar de alimentos que não vêm do Senhor. E vai te levar a, nos momentos de dúvida, muitas vezes escolher permanecer onde você não deve. Nos momentos de dúvida, muitas vezes mudar de lugar para um lugar que Deus não te quer e Ele quer que você permaneça. Os momentos de dúvida, sem discernimento, e esse discernimento, quando eu falo sobre temor de Deus, é o discernimento que traz o temor de Deus. Ele vai te levar a você muitas vezes influenciar pessoas de uma forma errada, porque você não tem discernimento. E um dia você será cobrado por isso. Porque você vai influenciar alguém a se afastar de Deus. Você pode estar se relacionando com alguém por interesse, sem discernimento. Você pode se demonstrar diante das pessoas obediente, mas ter a desobediência impregnada no seu coração, porque você não tem discernimento. Você pode dizer sim e amém. Aqui nesse lugar, nas suas orações, mas você ser um rebelde no coração, ter a rebeldia impregnada no seu coração. Isso vale para todo tipo de relacionamento conjugal, entre pais, entre filhos, entre autoridades no seu trabalho, entre autoridades estabelecidas por Deus nessa cidade, policiais, prefeitos, presidentes, senadores, governadores. Você pode ser um rebelde. Então que o Espírito Santo de Deus te toque. E hoje eu quero fazer 2 apelos aqui nesse lugar. Existe um fermento santo. Esse fermento para que você viva uma vida muito diferente. Talvez hoje você tenha escolhido até hoje, e foi uma escolha sua, andar só, andar sozinho. Existe uma vida de abundância. Existe uma vida repleta de amor. Uma vida que celebra a sua chegada. Celebra a sua chegada. Uma vida que lamenta a sua ausência. Essa vida, ela só é possível por meio da confissão de Cristo. Porque Ele te leva para um lugar de arrependimento. E esse lugar de arrependimento vai fazer com que você tenha um depósito de Deus, de graça. Que é a graça. Que é o amor. E quando você receber esse depósito de amor, muito do que fazia sentido para você não vai mais fazer sentido nenhum. E você vai começar a ter determinados comportamentos que você nem imaginava que teria, e os fará com prazer. E isso só é possível se você confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu sei que muitas vezes isso quebra crenças, isso quebra verdades que você pode ter carregado durante muito tempo. Mas que você pode escolher hoje continuar carregando essas verdades que nunca te levaram para lugar nenhum. Ou você pode escolher hoje aqui nesse lugar tomar uma decisão para que você viva algo diferente. Então eu pergunto a você se existe alguém entre nós hoje aqui que gostaria de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu te convido a vir aqui na frente. Geralmente eu convido a você levantar seus braços, mas hoje eu quero fazer um convite diferente. Se você der um passo de fé aqui na frente, esse convite é um convite para você viver algo muito diferente do que você já viveu. Eu tenho um segundo convite também. Eu tenho um segundo convite. Você que já confessou a Cristo, mas que hoje, por meio dessa palavra, você conseguiu se enxergar como um desses fariseus. Esteve contaminado com fermento de religiosidade. Esteve contaminado com fermento de incredulidade. Esteve contaminado
um fermento que só permitiu com que você conseguisse enxergar o que é físico e não o espiritual. Eu te convido a vir aqui na frente também.